Diretoria do Remo acerta a contratação de jogador ex-Brasil de Pelotas, Santo André, Atlético Mineiro, várias outras equipes tradicionais do futebol brasileiro para a sequência do campeonato nacional, principalmente visando a Série C do Brasileirão. No vídeo de hoje, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa história, qual é esse jogador, as suas principais características de jogo, o que a gente pode esperar, por exemplo, da sua atuação em uma Série C do Campeonato Brasileiro, além disso, os seus números nessas últimas temporadas e minha avaliação a respeito desse novo jogador chegando no Baianão, principalmente para o Campeonato Brasileiro. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Leão aqui no YouTube do Black Card. Vou deixar a playlist do Remo na tela final e também se inscreva, ajudar a gente a chegar nessa marca de 50 mil inscritos que já está bem próximo, combinado? Para você fazer as suas apostas esportivas, por exemplo, nos jogos da Copa Sul-Americana, nessa próxima quinta-feira, te indico a Bet7, nossa parceira aqui do canal, com ótimas cotações para o duelo, por exemplo, dos brasileiros na competição internacional. Teremos aí, por exemplo, Santos e Audax Italiano do Chile, uma vitória do Santos em casa pagando 1,40 a cada real apostado, um empate 4,25. Além disso, teremos aí Fortaleza e São Lourenço lá na Argentina, um confronto aí uma vitória do Fortaleza fora pagando 3,03, um empate 2,95 e um triunfo do São Lourenço em casa 2,31. Uma vitória do Botafogo em casa contra o César Vallejo do Peru, pagando 1,29 a cada real apostado. Teremos também Goiás e Universitário do Peru também, com um empate nesse compromisso pagando 2,98. Uma vitória do Goiás fora 3,3, além das competições internacionais no geral, a UEFA Champions League, a Europa League e também na Libertadores da América. Tudo isso você encontra na Bet7, nossa parceira aqui do canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e você encontra também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a mais nova contratação do clube do Remo visando a Série C do Campeonato Brasileiro, que é o lateral esquerdo Kevin, ou o Kevin Kessler, 23 anos de idade, estava por último na Chapecoense, onde fez 11 partidas nessa atual temporada, sendo 10 delas como titular, marcou um gol pela Chape, além de uma assistência. Ele será emprestado ao Remo até o final da Série C do Campeonato Brasileiro, essa informação dada inicialmente lá pelo portal DOL e confirmada posteriormente no Globo Esporte, alegando também que o jogador irá chegar ainda nessa semana no Leão, fazendo aí os seus exames médicos, sendo aprovado, assinando esse contrato visando a Série C do Campeonato Brasileiro. Como ele já atuou com a Chapecoense, na Copa do Brasil dessa atual temporada, só poderá defender o Leão na disputa do Campeonato Brasileiro, nas suas competições nacionais. O Kevin, que já estava, por exemplo, no ano passado na Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro, teve ali o seu contrato prorrogado com o Osasco Audax, que tem um vínculo mais longo com o jogador de 23 anos. Nessa atual temporada, foi repassado à Chapecoense, fez ali 11 partidas, inclusive bem, fisicamente, enfim, vinha jogando com uma certa frequência, agora rescindindo esse seu contrato em Santa Catarina e chegando no Leão para a disputa da Série C. Ele que já havia participado também da Série B do Campeonato Brasileiro da temporada de 2021 com a camisa do Brasil de Pelotas, Foram 26 participações naquela temporada, com uma assistência na competição, A última atuação do Kevin aconteceu recentemente, no dia 18 de março, uma derrota da Chapecoense por 2-0 diante do Barra. Ele participou dos 4 minutos finais. Também foi titular em um compromisso no dia 4 de março, a última vez que ele foi titular, vestindo a camisa da Chapecoense. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários a respeito do Kevin, um bom jogador, jovem, vem participando, por exemplo, de competições mais elevadas em relação, por exemplo, à Série C do Campeonato Brasileiro, Por exemplo, jogou as duas últimas competições na segunda divisão aqui do futebol brasileiro, próximo do fim da janela de transferências também. Acho um jogador interessante para chegar e possivelmente ganhar essa condição de titular juntamente com o técnico Marcelo Cabo. O que eu posso passar assim, em relação, por exemplo, às suas principais características de jogo? Vou deixar também o seu mapa de movimentação, segundo o SofaScore, na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Foram 10 partidas, sendo 2 delas como titular pela Chapecoense na segunda divisão. Um jogador, obviamente, lateral esquerdo, canhoto, 1,85 m de altura. Ele é muito bom, principalmente na parte defensiva, falando, tanto nas antecipações de jogada, é um cara que tem sim bons desarmes e antecipações ali dos lances na defesa, e também um jogo aéreo interessante. Eu gosto de laterais, pelo menos um dos times, que tenham mais do que, por exemplo, 1,77 m, 1,75 m de altura, porque muitas bolas vêm nas costas deles, e o Kelvin ele consegue compor muito bem a defesa por conta dessa parte
defensiva também, com seus 1,85 m de altura, consegue sim defender muito bem no jogo aéreo. Jogador que costuma sim chegar com uma certa frequência na linha de fundo, geralmente buscando tabelas, né? Ele busca 1-2 ele rapidinho para chegar na linha de fundo e fazer o seu cruzamento. Além disso, percebi também nas suas movimentações na Chapecoense uma constante saída de bola pelo seu lado, ali no lado esquerdo do campo, né? Onde a Chapecoense na sua saída de jogo, tocando de pé em pé, procurava principalmente o Kevin para dar essa saída com a maior qualidade no lado do campo. Também é um jogador que tem um lançamento interessante, outra característica que o Marcelo Cabo utiliza bastante, né, nas suas equipes, essa inversão de jogadas, né, saindo do lado e indo para o outro, e até mesmo lançamentos para frente, né, buscando, por exemplo, um ponta adiante. O Kevin consegue fazer muito bem essas jogadas. Então acho que é um jogador interessante, consegue defender bem, tem um bom ritmo de jogo, alto, forte fisicamente também falando, e lá na frente costuma se destacar também com a sua boa velocidade e agilidade, um cruzamento também aceitável, né, para um jogador de segunda divisão, que agora, né, chegará para a Série C do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor do Leão, pode deixar o que você espera a respeito do jogador, e se você assistiu mais partidas a respeito dele, né, pode deixar suas principais características e impressões aqui embaixo nos comentários. Para falar aqui um pouco mais sobre a carreira, né, do lateral esquerdo Kevin, ele que é natural de Osasco, em São Paulo, começou as suas categorias de base ainda no próprio Osasco Audax na temporada de 2018, participando bem da equipe sub-20. Foi para o profissional já naquela temporada também, em 2018, fazendo 4 partidas no elenco de cima do Osasco Audax. Naquela mesma temporada foi negociado com o Atlético Mineiro. Na equipe sub-20, né, ali do Galo, participou de 3 partidas em 2018, mais 4 em 2019, perdão, mais 25, né, em 2019. Inclusive teve passagens na seleção brasileira nas categorias de base, né, convocado para o sub-17. Em 2020 também fez ali a sua continuação nas categorias de base do Galo, né, com mais 31 aparições no elenco de base, com 2 gols marcados e 3 assistências. 2021 voltou a reaparecer, né, no caso no elenco profissional, desta vez com o Brasil de Pelotas. Na disputa daquela temporada por completo, né, em 2021, ele participou de 26 partidas do Brasil de Pelotas. Um número interessante, né, para um jogador jovem. Naquela ocasião tinha ali mais ou menos 20, 21 anos de idade, né, e conseguindo ir bem no seu primeiro ano de Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 26 atuações com a camisa do Chavante, né, na disputa da segunda divisão nacional, uma assistência, sendo 21 dos seus 26 jogos como titular na Série B do Campeonato Brasileiro. Vou deixar aqui o seu mapa de movimentação para vocês observarem também, né, essa sua boa agilidade, tanto no campo defensivo quanto também na parte ofensiva, até mesmo com a cobrança de alguns escanteios, né, pelo Brasil de Pelotas. Então, um jogador que é muito raro aqui no Brasil. A gente vê, por exemplo, laterais jovens sendo titulares. Na Série B, na Série A, na Série C do Campeonato Brasileiro, não é uma posição tão corriqueira, e o Kevin conseguindo um certo destaque lá em 2021 pelo Brasil de Pelotas. Segundo o SofaScore, teve uma média de 6,77, a sua avaliação daquela temporada. 2022 começou a temporada ainda no Santo André, na disputa da primeira divisão do Campeonato Paulista, né, pegando seus números naquele Campeonato Paulista. Foram 9 jogos no total, sendo 6 deles como titular no campeonato estadual. Não marcou nenhum gol, também não deu nenhuma assistência, ainda pertencendo, né, ao Osasco Audax, que o repassou para a Série B do Campeonato Brasileiro na Chapecoense. Por lá fez mais 10 partidas na segunda divisão do ano passado, sendo apenas 2 delas como titular pela Chape, né, tendo uma média de 36 minutos dentro de campo em 2022. Né? Então esses são os seus números antes de ter esse reempréstimo na própria Chapecoense. Como eu falei para vocês, em 2023, né, 11 partidas no estadual e também na Copa do Brasil, 10 dos seus jogos como titular, marcando um gol e um passe para os seus companheiros. Acho um jogador interessante, versátil, nessas características importantes, por exemplo, para uma Série C, né, do Campeonato Brasileiro, e tendo essa experiência em uma divisão acima. Acho interessante também essa contratação. Não é nenhum tipo de medalhão ou jogador que vem do exterior muito tempo parado, lesionado, nada disso. Estava bem fisicamente e possivelmente, né, já tendo trabalhado em várias partidas contra o próprio técnico, o Marcelo Cabo, agora chegando no Leão para a composição do elenco. Acho que tem tudo para assumir a condição de titular, apesar de que conta com bons laterais também o Remo nessa atual temporada, como por exemplo o Leonan, outros jogadores, acabei esquecendo, fugiu o nome dele aqui, o que veio do Guarani agora recentemente também, né, que estava no CSA, joga pelo lado direito. Acho uma composição interessante, visando a terceira divisão, né, do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Kevin e também dessa montagem do elenco, visando aí a Série C do Brasileirão, quais reforços você buscaria e muito mais. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.
Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Leão aqui no YouTube do Black Card. Vou deixar na tela final a nossa playlist para você conferir vários vídeos também do Remo que já gravamos durante os últimos dias e o nosso apoiador aqui do canal, a Bet7, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!